abençoe. Deus abençoe. Amém. Bom dia, meus irmãos. É muito bom estar aqui, apesar de toda a responsabilidade que essa missão traz. É muito bom estar aqui. Tenho certeza que Deus vai falar com os irmãos, porque apesar de mim, apesar do que eu possa ter preparado aqui, a gente vai ler um pouco da Bíblia. E quando a gente lê a palavra, a gente tem certeza, Deus falando no meio da igreja. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Irmãos, hoje a gente vai continuar a nossa série de exposições no livro de Neemias. Hoje é o capítulo 9. O capítulo 9 que nós vamos nos debruçar. O tema da mensagem de hoje é reconstruindo um espírito quebrantado. Reconstruindo um espírito quebrantado. Eu espero que os irmãos compreendam, com o decorrer da mensagem, o motivo desse tema. O capítulo 9 ele é muito importante na nossa sequência de exposições. Ele é muito importante no contexto do livro de Neemias. Nós já tratamos sobre o retorno do povo à sua terra, um povo que estava exilado na Babilônia. A gente tratou também sobre a reconstrução dos muros. A gente tratou sobre o povo se voltando para a sua própria cultura, para a sua própria identidade. Mas, a partir do capítulo 8, a gente vê o povo fazendo o retorno mais importante, que é o retorno para a palavra de Deus. No capítulo 8 é onde a palavra de Deus é aberta por Esdras no meio do povo, é lida e é explicada. Desde o início do livro, Neemias é alguém que luta pelo povo, é alguém que está à frente do povo, conduzindo cada uma dessas ações de reconstrução, incentivando o povo. E isso é muito interessante como ele faz isso. Se os irmãos lerem Neemias do início ao fim, vocês vão ver um padrão. Que Neemias se depara com um problema, ele ora e faz. É sempre essa sequência, ora e faz, ora e faz. Isso é muito interessante. Obviamente, Neemias não é alguém livre de erros, é um homem de Deus, mas um homem falho. Ele, sem dúvida, é alguém que busca o conselho de Deus, que busca o conselho na palavra de Deus, que busca agradar a Deus, e esse ponto é um ponto bem importante. Nesse momento, no capítulo 9, Neemias já conseguiu unir o povo, se reerguer, a se estabelecer na terra. Essa missão, junto com Esdras, Neemias, graças a Deus, não estava sozinho nessa missão, até porque é uma missão muito grande, que envolve muita gente, e muita gente com coração muito duro. Mas a missão de Deus, a missão de Neemias é muito maior do que uma missão política. Quando a gente fala de sair de uma terra, voltar para a identidade nacional, parece muito com uma visão política que a gente está tratando. E é muito mais do que isso. É a volta do povo para Deus, é uma missão profundamente espiritual. Essas duas coisas aqui no livro de Neemias e antes também no livro de Esdras, elas são impossíveis de ser separadas. É a missão de Deus no meio daquele povo. Bom, no capítulo 8 a gente vê a Escritura, a lei de Deus sendo aberta, sendo lida, sendo explicada, e como foi já dito aqui nos domingos anteriores, o povo ouve Esdras lendo a lei
e o povo se emociona. O povo ouve Esdras e aquilo não entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ele chora, ele é encorajado pela leitura da lei. Ele é encorajado, inclusive, por Neemias a festejar e a buscar se alegrar diante de Deus, a novamente celebrar as festividades ali instituídas por Deus no meio do povo. Ou seja, o povo se voltando para Deus por meio da palavra aberta e lida. E no capítulo 9 tem um efeito dessa tsunami que ainda não passou. Já se passam alguns dias e a palavra ainda está causando efeitos no meio do povo. Nós vamos iniciar essa observação dos efeitos da palavra aberta no meio do povo, primeiro nos 3 primeiros versos do capítulo 9. Peço que os irmãos acompanhem. Nessa primeira parte a gente vai ver a palavra que atravessa o coração do povo. Neemias 9, do 1 ao 3, diz assim: No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de descendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Sabendo que a palavra foi aberta anteriormente, no capítulo 8, e lida para o povo, no primeiro dia do 7º mês, então a gente está vendo aqui os acontecimentos a partir do 24º dia. Já se passaram aqui 3 semanas e meia. Já tem um bom tempo, desde a abertura e a leitura da lei do Senhor. E aqui, com o tempo, a tendência é que aquela emoção do início, ela vá diminuindo. Mas parece que não. Parece que depois de ler, depois de festejar conforme a lei, o povo não volta ao seu estado normal, a uma vida normal. Eles se reúnem, se humilham diante de Deus, se separam, e isso, nesse caso aqui, é muito bom, porque nós somos o povo de Deus. Parece que os olhos são abertos nesse sentido. Ou seja, a palavra dobrou os joelhos daquele povo. Existe aqui uma demonstração de arrependimento real. E é um arrependimento que ele é natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Por quê? Por que natural e sobrenatural ao mesmo tempo? Porque ninguém aqui está sendo obrigado a fazer isso. A descrição que a gente tem aqui é uma descrição voluntária do povo. Eles não estão sendo induzidos a um arrependimento produzido. A palavra parece que, com o passar do tempo, ia cortando cada vez mais fundo, ia penetrando o coração do povo cada vez mais fundo. É um processo quase que cirúrgico no meio do povo. Eles não só entenderam o funcionamento da lei. E preste atenção, o que está sendo lido aqui é a lei. Quando a gente fala da leitura da lei, dentro do contexto bíblico é mais fácil entender isso, mas dentro do nosso contexto cotidiano, você pensar em uma transformação espiritual que acontece por meio da leitura de uma legislação, não é algo muito comum. Mas aqui é a lei de Deus que está sendo lida, e eles não só entenderam o funcionamento dessa lei, eles não só entenderam os artigos e parágrafos dessa lei. Eles entenderam que quando aquele livro estava sendo lido, era a boca de Deus aberta no meio do seu povo.
Aqui a gente tem um ensinamento muito bom, mas ele não é inédito. Ele é maravilhoso, mas ele não é inédito. A gente já falou sobre eles, a gente fala sobre esse ensinamento por muitas vezes aqui no púlpito. Se você esqueceu, como eu frequentemente esqueço, ler a palavra de Deus, fazer isso que a gente fez aqui nos 3 primeiros versos, eu li, os irmãos acompanharam no começo do culto, com a igreja lendo junto. Isso é ouvir a voz de Deus. Não dá para entrar no ouvido como se fosse uma informação que é interessante, né? Que causa curiosidade. Eu abro a Bíblia, eu leio a Bíblia e olho, nossa, que texto bonito, bem escrito. Tem uma concisão. A gente vê alguns estudiosos da Bíblia, principalmente quando a gente vê estudiosos da Bíblia não crentes, a gente vê um maravilhamento técnico. Nossa, um texto conciso, um texto que se preservou bem, a poesia é muito bem escrita. E nós que somos crentes, às vezes lendo a Bíblia, a gente tem a mesma reação. Falta botar o óculos na ponta do nariz e dissecando o texto tecnicamente, mas não é isso. Não é só isso. Toda essa beleza existe realmente no texto. Mas é a palavra de Deus, é a voz de Deus no meio do povo. Olha como os levitas conduziram esse momento. Verso 4. De pé, na plataforma, estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebaías, Buni, Serebias, Bani, Kenani, que em voz alta clamavam ao Senhor, o seu Deus. Verso 5. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Razabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías, conclamavam o povo dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Aqui a gente enxerga um culto. A imagem que ele traz aqui é uma imagem muito parecida com culto. Enquanto parte dos levitas está ali adorando a Deus diretamente, a outra parte dos levitas, como a gente diz hoje, está chamando a igreja à adoração. Está chamando o povo a adorar. Está conduzindo uma oração no meio do povo. Existe aqui uma oração, uma longa oração, que ela vai se estender até o final desse capítulo 9, que começa dizendo: bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Ou seja, agora, no começo da oração, no momento de louvor, eles já reconhecem a própria incapacidade de glorificar a Deus de forma suficiente, de forma proporcional à grandeza de Deus. Eles leram a lei e falaram: esse Deus é muito grande. Por isso nós precisamos louvar a esse Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos capacidade de louvar esse Deus de forma suficiente. Esse Deus é muito grande. E o mais bonito é que no decorrer da oração a gente vai enxergando que o povo vai se aprofundando na história da manifestação de Deus no meio do povo. E realmente, irmãos, realmente, é muito difícil a gente ver, a gente tentar compor louvores que expressem bem isso. É um Deus muito grande, que fez coisas muito grandes. É um Deus eterno, que tem agido pela história. Compor louvores, transformar isso em palavra, é impossível. Mas ainda assim, Deus recebe o nosso louvor. Dentro da nossa incapacidade, dentro dos nossos limites, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele recebe o nosso louvor. Ele se alegra com o nosso louvor, mais do que recebe. Ele não só fala: tá feio, mas tá bonitinho. Ele recebe com alegria. Ele pede que nós louvemos a Ele. E no decorrer dessa oração,
depois de enxergar o povo tendo seu coração atravessado pela palavra de Deus, a gente vai ver a resposta do coração do povo a Deus. Olha o verso 5. O verso 5 diz: a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Ou seja, uma declaração sobre a glória de Deus. No verso 6 diz: só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Um maravilhoso louvor sobre a grandeza de Deus. O verso 7 diz: tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe de Ur dos Caldeus, deu-lhe o nome de Abraão. Ou seja, aqui a gente tem um povo que enxerga a inexplicável bondade de Deus e a inexplicável escolha de Deus dentro da sua soberania. Deus, não entendemos porquê, escolhe Abrão na terra dos caldeus, em Ur, tira ele de lá, chama ele lá, promete para ele uma terra, promete para ele um povo, transforma Abraão, muda o nome dele, e as coisas foram acontecendo de maneira que hoje a gente está aqui reunido. Se para eles isso daqui era inexplicável, imagina para a gente, em 2026, depois de Cristo. No verso 9, a oração do povo diz: viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Verso 11, dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. 12. Tu os conduziste de dia, com uma nuvem, e de noite, com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Aqui, irmãos, a compreensão do povo sobre a lealdade de Deus, não só sobre o chamado de Deus, mas a lealdade de Deus, um Deus que nunca abandonou o seu povo. Entre Abraão e o Egito, existem séculos de diferença. E Deus ainda está lá com o seu povo. E ele não abandona o seu povo, e não só nos séculos de distância, mas nos momentos também que se ligam no meio desses séculos. Porque fala da saída do povo do Egito no momento que o Mar Vermelho foi aberto e o povo atravessou a seco. E o mar foi fechado e os egípcios ali foram afogados na água. Mas também na caminhada do povo pelo deserto, onde tinha uma coluna de fogo de noite e uma nuvem que protegia eles de dia. Verso 15. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que, sob juramento, tinhas prometido dar-lhes. Irmãos, no verso 15, eles nos lembram que eles não só deixaram de ser escravos no Egito, mas eles ganharam também a esperança de viver num lugar novo, dado por Deus a eles. Um lugar onde eles vão ter um sustento milagroso. Não sei se os irmãos lembram Deuteronômio 6, quando Deus fala da terra onde eles vão comer frutos que eles não plantaram, que eles vão desfrutar de gados que eles não criaram. Existe aqui um sustento milagroso por parte de Deus. Deus, literalmente, move céus e terra para sustentar o seu povo. O maná cai do céu e a água brota da rocha. Isso é impressionante demais, irmãos.
E por mais que pareça que para esse povo que estava saindo do Egito, nesse momento da oração, existe uma ênfase desse êxodo, do êxodo do Egito, por mais que pareça que para esse povo a terra prometida no verso 13 dessa oração, ele diz: tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas e leis verdadeiras, e decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo, e lhes deste ordens, decretos e leis, por meio de Moisés, o teu servo. Que oração fantástica, irmãos. E depois de falar sobre o êxodo, sobre a libertação, sobre tudo que Deus já deu para esse povo, existe aqui uma parte fundamental dessa oração. Essa terceira parte traz o arrependimento do povo e o espírito quebrantado diante de Deus. Verso 16. Mas nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Esse ponto é crítico na confissão do povo, porque aqui eles estão falando do passado. Estão falando de alguém distante, os seus pais, os pais dos seus pais, que já não estão mais ali. E quando a gente fala do pecado de alguém que veio antes de nós, por mais que faça parte do meio do povo, o que a gente tende a fazer é se distanciar dessas pessoas. Mas o que existe de mais importante nesse ponto é que o pecado dos pais, ele não é uma muleta para esconder o próprio erro. E também não é razão para o povo se afastar de Deus. Ou seja, Deus, a gente está longe porque os nossos pais também não colaboraram. Eles foram se distanciando, e a gente está aqui. Essa não é a oração que acontece no capítulo 9. Na verdade, essa confissão é o reconhecimento que existe uma aliança entre o nosso Deus perfeito e o também nosso, e o nosso é muito importante aqui, povo imperfeito. E essa aliança se mantém, apesar do nosso povo. Quando a gente fala sobre as falhas do povo de Deus através da história, seja no Êxodo, seja em qualquer outro momento, a gente fala o povo hebreu, o povo de Israel, ou a igreja X nos primeiros séculos, ou a igreja primitiva da cidade tal, tentando sempre trazer uma distância entre esse povo que errou muito e a gente. Como se fosse uma oposição bem clara. Mas não. É o nosso Deus. E também é o nosso povo. Porque Deus chamava aquele povo de seu povo. E se nós chamamos Deus de nosso Deus, irmãos, é um pedido sincero de perdão pela falha do povo na aliança com seu Deus. O verso 17, na segunda parte do verso 17, começa um trecho escandaloso dessa oração. Depois da gente entender
tudo que Deus fez e entender como o povo se portou frente ao que Deus fez, a gente cria uma certa repulsa desse povo. Mas a segunda parte do verso 17 diz: mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonais. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: esse é o seu Deus, que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão, verso 19, que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho. Nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. É interessante como quando a primeira vez que a gente fala sobre a nuvem de fogo, e a nuvem de fogo de noite, a nuvem de dia que protegia do sol, a gente fala que a nuvem, Deus providenciou uma nuvem de fogo de noite. E aqui parece que o tom é: e Deus mesmo assim providenciou uma nuvem de fogo de noite. Aqui não é só um presente, não é só um milagre, é misericórdia profunda da parte de Deus. E aqui, irmãos, o povo não só confia no poder de Deus, ele confia profundamente na bondade e no amor de Deus. Ao mesmo tempo que há uma confissão de pecados, é um culto de ação de graças. Porque Deus não abandonou. A partir do verso 20, o povo diz que Deus restaurou o corpo, o espírito, a terra, até o respeito do povo no meio das outras nações. Inclusive, ele fala da presença do Espírito de Deus, instruindo o povo e fazendo que todas as coisas concorram para o bem daquele povo. Olha o verso 20. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava. E deste-lhes água para matar a sede. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram da tua grande bondade. E no 26, mais uma quebra. Mais uma vez eles erram. E no 27, mais uma vez, Deus restaura. E no 28, mais uma vez, eles caem. E mesmo no 28, a gente não precisa nem para o 29. No 28 mesmo, o povo é restaurado. Olha, eu vou ler alguns trechos desses versos. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti, 26. No 27. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu ouviste. 28. Tão logo voltavam a ter paz. O povo faziam o que tu reprovas. Ainda no 28, lá no final. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias e na tua compaixão os livravas. Vez após vez. É tão circular que o autor diz vez após vez. Parece que o autor está envergonhado. E não parece, irmão, ele realmente está envergonhado. Assim como nós, quando entendemos que é o nosso povo, que é o povo de Deus na história, a gente fica constrangido diante de Deus. Porque a gente sabe que isso não é só plural. Isso é individual também. Não é só o nosso povo vez após vez. Sou eu vez após vez. É você vez após vez.
no 26, no 27, no 28. Até que no verso 31 é dito: graças, porém, à tua grande misericórdia. Não, por sua grande misericórdia, não os destruís, nem os abandonais. Pois és Deus, bondoso e misericordioso. Realmente. Glória a Deus, porque acima de todas as coisas, Ele segue sendo o Deus de amor. Incompreensivelmente amoroso. Inexplicavelmente misericordioso. E no final do texto, no final desse capítulo, a gente vê uma tentativa de uma solução definitiva. No fim da oração existe uma súplica de perdão, mas também uma promessa de uma atitude por parte do povo. É uma esperança de transformar essa confissão, esse arrependimento em atos concretos. Verso 32. Agora, portanto, nosso Deus, o Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a nossa aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. 38. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Aqui o povo está tão cansado de cair e fracassar, vez após vez, tão envergonhado de tanto errar, que o povo decide fazer um decreto por escrito. E para que essa busca por fidelidade a Deus, por parte do povo, seja ainda mais evidente para o próprio povo. E aí o povo se compromete. A gente se compromete, agora vai ser diferente. Os nossos líderes vão assinar. Vai ficar todo mundo de olho. Ninguém vai errar mais. E se errar, também não é bagunça. Tem lei, o povo assinou, está todo mundo comprometido. Tá. Aí a nossa pergunta, conhecendo o povo e nos conhecendo, ok, mas quem mantém o coração do povo, ou que seja de uma pessoa só, fiel à lei? Porque o decreto pode ser muito bem redigido, mas quem mantém o coração do povo fiel à lei? Irmãos, apesar de termos ainda alguns capítulos pela frente, eu já posso adiantar para os irmãos que esse decreto não foi suficiente. Eu acredito que os irmãos que não lembram do final do livro de Neemias também nos surpreenderam com isso, né? O decreto não saiu exatamente como esperado. A barreira do coração do homem, ainda inclinado para o pecado, ainda estava no mesmo lugar. E agora? Qual é a solução para eles? Na verdade, qual é a solução para nós? Recapitulando rapidamente, irmãos, o que nós falamos aqui hoje. E aqui a gente já vai caminhar para a conclusão.
O povo foi liberto da escravidão do Egito lá por volta do século 13 a.C. Bastante tempo, né? E eles tinham milagres, tinham a manifestação de Deus, receberam a lei, constroem o tabernáculo, e mesmo assim eles vacilaram durante todo o caminho. Não é que eles vacilaram uma vez, não é que eles erraram no momento do bezerro. Eles erraram em muitos momentos no caminho até a terra prometida. E aqui, no momento onde está sendo lido, onde está sendo feita essa oração, já se passaram muitos séculos, aqui é por volta do século VI a.C., e o povo está vendo uma nova série de grandes acontecimentos. O povo aqui, assim como no Egito, também sai da escravidão, sai da servidão, ou sai mais ou menos da servidão. O próprio Neemias estava ali servindo na Pérsia, antes de estar aqui. O povo reconstrói seus muros. Zorobabel tem um esforço na reconstrução do templo. Tem alguns bons paralelos que a gente consegue fazer com a saída do Egito e uns bons paralelos dentro de mais ou menos 6 séculos de distância. O problema que Neemias não fala, mas demonstra na oração que é existente nos tempos de Neemias e também nos tempos da escravidão no Egito, é o coração do homem, um coração mau, como a gente já sabe. É um problema que Paulo, séculos depois, quase também 6 séculos depois, chama de natureza adâmica, a natureza de Adão em nós. Ou seja, assim como Adão caiu lá no princípio, e aí também podemos passear por séculos antes do Egito, de lá até aqui, não tem nenhuma grande diferença no coração do homem caído e que tende sempre a buscar os seus próprios interesses, a se rebelar contra Deus. Esse é um problema nosso. Esse é um problema meu. E perdão pela má notícia, esse é um problema seu também. O que a gente precisa fazer então? Se a gente for para outra terra, para outro lugar, de repente essa é a nossa solução, a gente vai com o mesmo coração. E por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala do Êxodo, a gente fala muito sobre a Terra Prometida. E às vezes a nossa esperança, ela é muito parecida. Porque a gente fala, o contexto que a gente vive, a cultura que a gente vive é uma cultura muito ruim. O pessoal do mundo não presta, ninguém liga para ninguém, todo mundo é mau, sai na rua tá um perigo. Então como soluciona essa maldade do mundo? A gente se reúne aqui e a gente vai para outro lugar, que não tem esse povo, tem esse povinho que é muito diferente da gente, não. Ou, de repente, um lugar onde todo mundo é igual a mim. Melhor, né? Melhor. Todo mundo igualzinho a você, num lugar novo, né? A nossa terra prometida. Essa terra prometida, irmãos, vai ter gente com o mesmo probleminha no coração que a gente viu o povo, que a gente viu cada um aqui na história, que a gente vê no nosso coração. A gente talvez ache que o problema é a lei, né? A gente não precisa ir para uma nova terra, não.
A gente precisa é mudar essa ordem aqui, de onde a gente está, que está uma bagunça também. Se a gente colocar a lei mesmo, punir legal, prende quem tiver que prender, aí a coisa resolve. Aí nosso período de paz vai se estabelecer nesse lugar. Bom, irmãos, não preciso falar sobre essa segunda alternativa também, eu acho que os irmãos já entenderam. Jesus traz a resposta. E Jesus traz uma resposta que é tão radical que até o estudioso, para quem ele fala, se assusta. É necessário nascer de novo. O que Jesus está falando, ele começa com a má notícia, porque ele começa confirmando o que a gente suspeitava, que é, você não tem jeito mesmo. Não é que parece que não tem jeito, é que não tem jeito mesmo. Teu coração tende para o mal. Então só nascendo de novo. Isso que é regenerar, ser nascido de novo. E essa sensação que nós não somos suficientes, que nossas soluções, que a força do nosso braço não é suficiente, e se curvar diante de Deus, diante de Cristo, e declarar isso: Deus, eu não sou suficiente, me salva. Isso é se quebrantar diante de Deus. Isso é ter o espírito quebrantado diante de Deus, diante de Cristo. A lei é boa, irmãos. Mas o que a gente precisa é de Cristo, porque a lei aponta para Ele. A lei aponta para Cristo. A terra prometida é maravilhosa, irmãos. Mas ela só é maravilhosa porque Cristo está lá. Se Cristo não estiver lá, é mais uma cidade. Na plenitude dos tempos, veio Cristo. A palavra que se fez carne. Ele habitou no nosso meio. A lei definitiva, o tabernáculo definitivo, o sacrifício definitivo. Tudo aponta para ele. Neemias, muito provavelmente, não sabia que o nome dele era Jesus. Mas era necessário que Deus, pela sua infinita misericórdia, desse para nós, para o seu povo, uma solução definitiva, e essa solução foi dada em Cristo. Ele é o templo que foi reerguido em 3 dias, derrubado e reerguido em 3 dias. Ele é a nossa promessa cumprida. É o único que pode fazer esse povo fraco se tornar um povo santo e ser chamado assim de povo santo. Irmãos, vejam o livro de Apocalipse. Não parece que é o mesmo povo. Quando, na visão, João vê os santos. Como pode? Os santos, a reunião dos santos em Apocalipse, ter ali o mesmo CPF, vamos dizer assim, nesse grupo e no grupo que a gente viu
ou no Egito, ou na Babilônia, ou aqui. Não dá para entender. Irmãos, é um povo nascido de novo. É um povo que foi lavado pelo sangue de Cristo. Se você se identificou no vez após vez, já tropeçou vez após vez, dezenas de vezes, assim como eu, a solução é crer em Cristo. Ele te limpa. Ele te restaura. Ele remove a sua culpa. Olha para ele, irmão. Lá na frente, realmente vai ter uma terra prometida. E nessa terra prometida, vai morar um povo restaurado. Pode colocar Romanos 8. A gente vai ler do 1 ao 4. Vamos ler juntos, irmãos. Portanto, agora irmãos, sabendo disso, a gente pode ler o 38 e o 39 também. Leiamos. Amém, oremos.